Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre essa manifestação que teve ontem lá na frente da sede social do Paysandu, onde eu estive lá, cobri praticamente toda a manifestação e vou trazer a minha opinião sobre aquilo tudo que eu observei, sobre aquilo tudo que eu analisei, né, dentro de toda a movimentação que teve ontem lá na frente da sede social. E vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. É um vídeo de improviso aqui, não tô seguindo roteiro, não tô seguindo script, não tô seguindo nada. Então vamos no improviso e no que eu lembrar, vou estar falando aqui para vocês. Antes de mais nada, peço só aquele apoio de sempre, né, para se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sino das notificações e não perder os nossos conteúdos, porque é isso que garante o canal a crescer cada vez mais. Inclusive agradecer pela audiência de ontem, né, mais de 27 mil visualizações na live que a gente fez na nossa cobertura lá da manifestação que teve na frente da sede social do Paysandu. Fico muito grato, muito agradecido mesmo a todos que acompanharam, aos novos inscritos, a quem já é inscrito já sabe como é a pegada aqui do trabalho do canal RS Live Esporte. Então, meu muito obrigado. Mas vamos lá. Eu vou dividir aqui em dois blocos esse assunto. Primeiro, vamos falar do bloco da torcida, o bloco torcedor. Esse é um bloco que eu quero destacar legal. E o outro bloco é o bloco político. E dentro do bloco político, eu vou colocar um alerta no final. Vou falar primeiro da parte do torcedor. Essa manifestação que teve ontem lá, eu confesso para vocês que há bastante tempo eu não via uma movimentação, uma mobilização da forma como a gente viu, de torcedores chegando de todos os lados para pedir ali transparência no Paysandu e pedir também o direito a voto com relação ao sócio torcedor, algo que já acontece em outros clubes aqui no Brasil e em outros clubes ainda não, e é o caso do Paysandu. Então, essa paixão que o torcedor tem, essa paixão que o torcedor tem, essa paixão ela precisa ser respeitada. O torcedor, ele é o maior patrimônio do Paysandu. O torcedor é o maior patrimônio de qualquer time de futebol no mundo. Não é diferente no Paysandu. Então o torcedor, ele merece ser tratado bem, ele merece toda a transparência que se é necessária ter, ele merece absolutamente tudo do lado positivo. Mas infelizmente, em algumas questões, Paysandu, no ponto de vista do clube, tem pecado. E eu não falo com relação à campanha na Série B, porque isso se diz a gestão, e eu vou falar na parte política sobre isso. Mas eu falo em questões diárias, em questões de tratamento com o torcedor, em questões de você oferecer o melhor para aquele torcedor, que é o cara que vai consumir o seu produto. Então são essas situações que eu fico indagando e que o torcedor se chateia. O torcedor, ele, por exemplo, quando a marca Lobo foi criada em 2016, ela veio com uma proposta de ser uma marca que fornecesse materiais a preços mais acessíveis para o torcedor. No início, até que era assim, mas depois começaram a, no bom português, crescer o olho. E os materiais que chegam são materiais com uma qualidade equiparada com qualidade de materiais que são produzidos aqui no Pará e que são vendidos por preços exorbitantes. Então isso é uma coisa. Acesso aos estádios, questão de segurança, dos orientadores. É claro que eu não vou generalizar porque não são todos, mas eu já vi casos dos orientadores destratarem o torcedor de graça. Então são pequenas situações que chateiam o torcedor e que acaba sendo só a pontinha do iceberg de um grande problema que está acontecendo principalmente nessa temporada no que se diz respeito à parte política do clube. Aquela manifestação de ontem também teve um lado político, não foi somente o lado torcedor. E é esse outro bloco que eu vou tratar agora. Desde quando teve aquela live no canal Meu Paysandu, do meu amigo
meu amigo Marcelo Guedes, que ele conversou com Fred Cabral, com o Fred, né, eu esqueci o sobrenome dele aqui, é porque tem o Fred Cabral mesmo, né, mas eu não me recordo agora o sobrenome dele. E ele conversou também com integrantes do Conselho Deliberativo que são da oposição, né, é o caso do Solano. Então, existe uma movimentação de oposição que está querendo se posicionar dentro desse cenário como uma alternativa para a solução dos problemas do Paysandu. A mesma situação que aconteceu com a Novos Rumos em 2012, quando o Van Dijk foi eleito presidente. Então, você percebe como é um ciclo que vai se atualizando, mas que no final das contas acaba sendo o mesmo. Então, o que acontece? Não está errado isso. Não está errado. Não estou dizendo que isso está errado. Não tô falando isso. É até correto. E a democracia é isso, né? Você tem a situação e você tem a oposição, tá certo. Só que não se pode repetir os erros do passado e do presente agora no futuro. E é essa a reflexão. É esse o alerta. Não se pode, porque a gente já está tendo um problema político dentro do Paysandu que está respingando dentro de campo. E esse problema político, ele não é envolvendo situação e oposição. É envolvendo a parte interna mesmo do Paysandu. Porque as próprias pessoas que fazem parte hoje da chapa de situação tomaram decisões, fizeram gastos, fizeram ali, não vou dizer loucuras, porque foi algo ali para tentar salvar a parte financeira, inclusive a temporada, que foi o que aconteceu em 2024 e 2025, né, com a manutenção ali da Série B por parte do Paysandu. Mas, no bom português, gente, quebraram o Paysandu. Quebraram financeiramente o clube. E com esse rebaixamento que está acontecendo, infelizmente, a situação tende a piorar cada vez mais. Por isso que eu falo, eu repito, não se pode repetir os mesmos erros do passado e do presente agora no futuro. Nessas próximas eleições que vão acontecer, coincidentemente, no ano que vem. E, bom, teve outra situação que aconteceu lá, que foi da suposta agressão lá ao André Marta. Eu vou dizer suposta porque o empurrão ele pode ser interpretado de várias formas. Ele recebe de fato um empurrão, mas pelo que eu recebi de informação de pessoas que estavam na reunião do Conselho Deliberativo, é que ele vendeu uma ideia de que ele foi agredido de uma maneira mais incisiva. Ele até postou, né, o André Marta, ele até postou no Instagram dele, né, umas coisas lá, dizendo que não ia dar mais nenhum dinheiro pro Paysandu. Depois ele apagou, enfim, acho que ele postou de cabeça quente, né, uma situação dessa. Eu imagino, não julgo, né, cabeça quente a gente faz coisas sem pensar mesmo. Mas eu acho que ficou muito evidente que foi uma situação arranjada. Pelo menos para mim apareceu isso, né? De que pareceu, né? Foi uma situação arranjada. Não é que ele quis se propor a fazer aquilo, mas é que, tipo assim, se colar, colou. Se acontecer alguma coisa, eu vou usar isso ao meu favor e sair como vítima nessa história, né? É claro que pegou mal para ele, né? Os comentários das redes sociais mostram isso. Acho que ele se equivocou, né, de querer sair, né, e ele ainda saiu com a reunião em andamento, né, eu não sei porquê. Claro que existem as emergências, mas enfim, não vou julgá-lo, nem tenho porquê de fazer isso, mas eu acho que tentaram criar uma situação para fazer a torcida ficar com uma imagem negativa e tentar ali jogar a opinião pública, quem sabe, contra ali, mas acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro, no modo de dizer. Mas o que eu quero dizer, gente, com isso daí é que o Paysandu vive um momento delicado. A manifestação de ontem mostra que a torcida tem muita força. Inclusive, o Marcelo, né, um dos conselheiros do Conselho Deliberativo do Paysandu, Marcelo Andrade, eu acho o nome dele, eu não me lembro agora, ele conversou com alguns torcedores e disse que vai levar a pauta do voto direto pelo sócio-torcedor. Levar a pauta não significa dizer que vai ser aceito. Eu acho difícil ser aceito. A estrutura política hoje do Paysandu é muito fechada. Então, mas pelo menos o barulho foi feito.
pelo menos as reivindicações foram feitas. E o que eu posso dizer agora é que acho que o torcedor do Paysandu está mais vigilante com as coisas que acontecem internamente. E cabe a quem está agora na diretoria do Paysandu, de fato, ser transparente e mostrar que o clube está sendo sério, está sendo responsável e mostrar que, pelo menos na parte administrativa, na parte de gestão, o clube está tentando acertar. Enfim, está previsto inclusive algumas movimentações para o jogo do Paysandu amanhã, eu não sei como é que vai ser. E antes de eu encerrar esse vídeo, queria só fazer um parênteses aqui sobre uma situação, né, da parte da live lá que eu falei, que eu acabei exagerando, acabei perdendo a compostura, né, falando um monte de palavrão, um monte de coisa errada. Eu queria pedir desculpas, tá, para vocês. Não é do meu perfil isso, é porque, você imagina, eu só tava com o almoço no estômago, ainda tava com um problema de saúde familiar para resolver, ainda estou resolvendo, mas antes que me perguntem, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo tranquilo agora, mas ontem tava meio conturbado, muita coisa na cabeça, eu acabei exagerando a dose, né, e peço desculpas a você que acompanhou aqui o vídeo, né. O Abner Luiz até pegou um trecho, colocou na live dele, né, achou engraçado lá. Depois até fiquei sabendo que ele falou algumas coisas lá, disse que não gosta muito de mim e tudo mais. A gente teve algumas turbulências no passado, mas coisas que ficaram no passado, né? Acho que já tá bom, né? Não precisa ficar mais desse jeito. As coisas passam, né? E a vida é muito curta pra gente ficar se apegando em problemas pequenos, né? Em maus entendidos, vamos dizer assim. Então, eu agradeço inclusive ao Abner, né, que postou lá na live dele, divulgou lá o canal de uma forma direta, né. Mas é isso. Pedir desculpas, né, para você, inscrito, por essa minha atitude que eu tive ontem, por essa minha postura que eu tive ontem. E agradecer a você pela audiência, agradecer ao Marcelo Guedes, agradecer ao G. Beckman, agradecer também ao Abner Luiz pela moral, né, obrigado. Não foi fácil fazer aquilo ali, não foi fácil mesmo, mas eu tô do lado da torcida, eu tô do lado do torcedor, né? A gente faz um trabalho valorizando os nossos times, mas eu tô do lado da torcida e enquanto eu puder, vou estar do lado do torcedor para poder, enfim, trazer aqui tudo o que for necessário, tá bom? Agradeço mais uma vez a vocês, muito obrigado, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!